Meus amigos, aqui é o Zé Poça. Hoje vamos falar sobre o problema dos professores. O homem que escreveu este livro é David Fontana. O tema deste livro, Psicologia para Professores. Então, como de sempre, nós precisamos ler uma frase aqui para que haja uma compreensão naquilo que vamos falar. Aqui diz assim, os professores devem incentivar a geração para ter ideias em seu trabalho. Escuta, meus amigos, para você ter ideia, a frase que você ouviu é a seguinte: o homem que escreveu este livro, ele recomenda o trabalho dos professores. Qual é a recomendação que ele tem aqui? Ele enfatiza que o trabalho de um professor, além de dar a aula, além de ensinar os alunos, o professor deve motivar alunos para ter ideia o trabalho que ele um dia poderia exercitar. Este livro é um livro quase de aconselhamento psicológico, somente para os professores, visto que os professores dos nossos tempos hoje já não motivam o aluno. Pelo contrário, eles ainda deixam rastros negativos no cérebro do aluno. Alguns professores hoje já não têm metodologia ou então métodos para ensinar, para motivar o aluno. Para o aluno ter uma ideia recente, uma ideia nova e deixar aquelas ideias antigas. Os alunos hoje do nosso século, do nosso tempo, já não temos ideia original para poder defender aquilo que ele aprendeu. Porque alguns professores na sala de aulas não dão aulas. Eles não têm metodologia de ensino para o aluno ter métodos de aprendizagem. Hoje, na sala de aula, tem professores que se vingam com alunos. Hoje, os professores são infiéis naquilo que eles fazem. Os professores hoje, às vezes, já não dão medo na sala de aula. O aluno olha no professor e despreza o professor de tal forma, porque o professor hoje, ele pensa que a forma que ele dita a matéria é o significado da aula. E este livro não é assim que me ensina. E seria melhor muitos professores lerem este livro. Segundo motivo, hoje a sala de aula tornou-se um conto de história pessoal do próprio professor. Ainda tem professores que criam bullying na sala de aula. Me lembro um dia desse, o meu professor de anatomia estava a dar a aula de anatomia, não é? E estava a focar muito nos fármacos. E eu perguntei no professor: doutor, por que quando nós estamos com dor na cabeça, no momento que tomamos um paracetamol, a cabeça, o cérebro, a mente estão aqui em cima. Mas quando nós tomamos um paracetamol, uma vez que os comprimidos entram na barriga, mas alguns minutos a dor que eu tinha passa automaticamente.
Aquilo criou um silêncio na sala de aula. Havia uma colega de lado, ele disse para mim, você pergunta muito, doutor, não se preocupa, ele não bate bem. E eu perguntei no colega, eu perguntei dessa forma, não bate bem? Todos começaram a rir. Mas eu queria, na reação do professor, apaziguar-se, não é? Dar-se um fim na pessoa que perguntou. O professor não respondeu. A sala ficou tão agitada, não é? E eu fiquei aborrecido com o professor, porque em pedagogia nós aprendemos que o professor é o organizador da sala. Então o professor não pode permitir que este aluno sofra palavrões ou bullying pela pergunta que poderia beneficiar muita gente. A partir daí, eu comecei a perceber que este professor, se ele teve pedagogia, não sei. Então, se ele não tiver pedagogia, então ele precisa adquirir essa área. É este motivo que David, dono deste livro, recomenda para os professores. Então, isto é uma das falhas que muitos dos professores nossos daqui do país cometem. Se você está aí, é porque existe aluno. Sem aluno na sala de aula, o professor não tem valor. Ok? Então, pronto. Um abraço. Tchau.